Fala galera, beleza? A gente vai começar mais uma live aqui junto com o nutricionista Patrick. Vou fazer um convite para ele agora aqui. A gente começar essa live. Opa, Fala Patrick, beleza? beleza. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para o volume aumentar. Pera aí. Tá do lado? Beleza. Tá te escutando bem aqui. Certo. Aqui tá um pouquinho mais baixo. Deixa eu só consertar aqui. Tranquilo. Não tá baixo ainda. Mas acho que dá pra gente continuar, Anjo. Não, beleza, tranquilo. Agradecer ao pessoal que está entrando aí na live. A gente está fazendo essa live junto com o Patrick, nutricionista do Flamengo. A gente é parceiro do Flamengo, a Nutreduc. A gente já tem um relacionamento bem próximo. O Patrick aqui, super parceiro nosso, topou em fazer essa live. E a gente vai tocar aí um pouco da curiosidade de como é o mundo do nutricionista no clube de futebol, como é trabalhar com atletas, desde a base até atletas profissionais. Então, a gente vai começar aí um pouco com o Patrick, para explanar um pouco quem é o Patrick, como é que ele começou essa carreira dentro da nutrição esportiva e foi parar no futebol e chegou no Flamengo agora. Então, pessoal, deixa eu dar meu boa noite aqui para vocês, né? Queria agradecer o convite aí para a gente falar um pouquinho. Eu sei que muitos nutricionistas, né, os estudantes novos estudantes, gostariam de estar aqui, de repente, no meu lugar. Às vezes tem muitas dúvidas, me perguntam muito, me mandam mensagem, quando eu dou palestra, querem saber um pouquinho. Então, agora é para a gente tirar todas essas informações, né? Para a gente tirar essas dúvidas. Então, o que acontece? Eu sou um cara novo, né? Na verdade, eu me formei em 2015 pela Unesa. E assim que eu me formei, eu sempre tive uma visão assim de gostar da nutrição esportiva. Então, a primeira coisa que eu fiz foi abrir um consultório, né? Até próximo de casa, com algumas parcerias. Eu panfletava para o meu consultório, de carro em carro, em academia. Eu sempre fui um cara assim mais alegre, vamos embora, vamos crescer, vamos pegar essa região toda aqui, né? E aí, eu acho que assim, até pela minha forma de lidar com as pessoas, né? Sempre tive vários amigos, bons contatos. E nessa história até de bons contatos, né? De amizade, e sabiam que na época de estudante, eu era um bom aluno, então assim, prepare-se, né? Vocês que são alunos, né? O pessoal que é aluno, eu falo que vocês, cara, vocês estão mostrando quem vocês são na faculdade. Ali vai abrir muitas portas, tá? Isso é uma dica que eu dou inicialmente. Então, me surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista, né, no Flamengo. Eu estava começando a minha pós-graduação de nutrição esportiva, porque eu não sabia que era nutrição esportiva no primeiro período, não. Na verdade, eu ficava meio em dúvida ainda não sabia. Fiquei pensando muito na área clínica de hospital, na verdade, né? Enfim, aí eu fui chamado, né, para uma entrevista com o Dr. Tanuri, sou muito grato a ele, né? Ele é um cara também super para frente, um cara super responsável, né? Ele falou assim, bicho, deixa eu te falar, legal, gostei do teu perfil, você sabe que você é um cara muito novo, muito recém-formado, né? Aí eu, né, tipo, tava no Flamengo, falei, pô, eu sei. Pois é, mas o que eu mais quero aqui é você estar sendo recomendado, né? Mas o que eu mais quero aqui é um cara que vista a camisa do time, porque você sabe o seguinte, primeiro, na época a gente estava sem estádio. Então, assim, eu quero, pô, você vai se dedicar porque a gente vai precisar de viagem, a gente vai precisar fazer muito trabalho, muita coisa. Você está preparado? Eu falei, tô. Beleza. Você está preparado para abdicar um pouco da vida social, para poder fazer as coisas acontecerem? Eu, tô. Aí ele, beleza, então. Eu fui embora para casa, né? Fiquei muito ansioso, né? Apareceram, óbvio que apareceram outros nutricionistas, mas todos pensando de repente mais numa, tipo assim, ah, tá, eu tenho consultório, pô, mas sei lá, não sei se eu deveria.
Eu não, eu falei assim, não, quero vestir a camisa e vamos embora. Eu quero estar aqui dentro, né? Então, Legal, que basicamente, legal. eu larguei o consultório, né? Assim, basicamente, ainda mais com viagem, com viagem, com viagem. Imagina que o consultório como ficou o movimento, né? Então, em algum momento, ele deu uma morrida. Então, essa foi minha trajetória até ali. Eu tinha minha pós-graduação, eu tive que conversar muito com o Tanuri para a gente poder acabar minha pós. E aí eu concluí a pós. Então, assim, hoje em dia eu sou formado com a minha pós-graduação. Penso fazer outras pós, né, e outras coisas, mas ainda estamos vendo o que vai ser feito, né? Acho que essa é a Pô, minha bem pergunta. interessante. Não, bem interessante a tua trajetória. Acredito que é para motivar todo mundo da carreira, tanto para os próprios nutricionistas empreenderem, ter um objetivo, conquistar o que querem. Acho que isso aí passa um pouco pelo, pelo seu autoestima de focar e alcançar seu objetivo. Mas vamos agora, acho que é um ponto que a galera quer bem escutar mesmo de você. E depois que você entrou no Flamengo, começou a pegar uma aprendizagem bem legal. Como é atuar principalmente na categoria de base? Pegar o sub-13, sub-14, sub-15. Como é trabalhar com jovens que estão com aquele ponto ainda de que querem ser um atleta profissional, mas também tem que ter aquele cuidado com a parte alimentar, parte do nutricional. Muitas vezes ele não tem essa instrução em casa, ele recebe muito com profissionais como vocês. Bom, o que acontece? A base, para mim, assim, tem sido uma experiência muito legal, sabe? Primeiro eu quero, né, eu pago pau, vamos dizer assim, para os profissionais da base, sinceramente. A comissão técnica de cada categoria, a dedicação deles, sabe? O nosso ambiente é um ambiente absurdo, de feliz, de alegre, de trabalho em conjunto. É algo assim que não tem. Eu não sei explicar, sabe? É um ambiente muito querido ali, a base, sabe? Eu realmente eu sou muito fã de cada profissional ali. E assim, a base, ele não é somente assim jogo. A gente é uma escola, né? A gente é uma escola. E cada categoria está passando por um processo. Além de maturação, né? É um processo que cada atleta está fazendo ali para poder melhorar. Porque o nosso objetivo é fazer aquele menino chegar como profissional. Nós somos uma fábrica Sim. de profissionais, né? Então a gente alimenta sonhos, entendeu? Olha que força tem isso, né? Alimentar sonhos. Então eu levo isso para todo dia comigo, né? Eu sou um alimentador de sonhos. Então tem um significado muito profundo. E assim, o que acontece na nutrição, né? O sub-14, ele é um atleta que acabou de sair do sub-13 e aí agora tem uma visão um pouquinho mais profissionalizante. É como se entrasse na época da quinta série, né? Do ginásio, enfim. Então, aquele momento ali, ele começa a ter o puxão de orelha do nutricionista, né? Ele faz as avaliaçõezinhas, né? A gente Legal. usa a bioimpedância da marca da Embody, né? Mas a gente Uhum. tem umas outras parcerias. A gente faz a avaliação, marca todo mundo. E ali começa a gente começa a separar os atletas que estão abaixo de 10% pela bioimpedância, né? A gente tem que analisar se aquele percentual de gordura baixo pode ser algo prejudicial ou não. O atleta que está entre Sim. 10 e 15%, a gente fala que ele está em alta performance, né? A gente prefere que fique ali entre 10 e 12, é a excelência. E aquele atleta que está Legal. acima de 15%, a gente tem que ver por causa da maturação. Às vezes o atleta ainda não chegou Sim. a altura e o peso dele não estão compatíveis com a maturação dele. Então, a gente tem que tentar, Uhum. vamos dizer assim, entender aquela interpretação do exame que ele faz, né? Então, esse é o nosso primeiro ponto, a hora Sim. que a gente começa a entrar com a avaliação nutricional, né? De fazer dietas, conversar com os atletas. E a gente começa a entrar na parte que é a mais importante. A primeira coisa que eu entrei no Flamengo e eu fui cobrado, né? E eu acho que está certíssimo, é sobre a desidratação do atleta. A gente Legal. fala tanto de alimentação, óbvio que é importante, a gente fala tanto de suplementação, mas o atleta de campo, né? O atleta que trabalha em futebol em particular, mas muitas outras modalidades, eles são desidratados crônicos. Então a gente tem que Sim. avaliar urina, a gente tem que avaliar pesagem antes e depois do treino, a gente faz marcadores com Combur teste para a gente ver como é que está essa densidade.
Então a gente faz teste o tempo todo e a gente depois joga os meninos ali e fala, ó, fulano de tal, você não tá legal, você não tá hidratando bem, você tem que beber tanto a mais. Sabe, no jogo tem que beber tanto a mais assim. Esse é o ponto principal, né? É o ponto principal. Bom, e aí passando por isso, a gente depois pega eles de surpresa de novo, né, para ver como é que tá. E aí Sim, quando tem cãibra, a gente fala, ó, eu avisei, entendeu? Porque a gente tem a questão da cãibra, fadiga, sim, né? E a gente fala muito do problema renal, né? Que isso mais para frente pode se legal. tornar uma coisa muito grave. E não é Exato. só na base, não, né? No profissional a gente também tem esses probleminhas que eu passei lá com os atletas, né? Mas vamos deixar Sim. um pouco off, né? Isso. Mas aí chega no sub-15, começa a apertar mais um pouco, sub-16, sub-17, e aí começa um pouco mais a suplementação ficou um pouco mais pesada, né? Do sub-17 para o sub-20. Que a gente entende que o atleta está entrando no momento que ele, de repente, vai ser pescado por um profissional, então ele tem que estar preparado como profissional. Né? Como foi, por exemplo, o Claro. Vinícius Júnior, novinho, subiu. Então a gente Sim. entende que o sub-17, sub-20 ali é um mundo que ele pode subir para profissional. E a gente trabalha muito bem em cima disso. É interessante eu falar da suplementação nesse momento? O Não, que que você... acho que, É? acho que é Ah, uma então vamos. boa. Já pega o embalo, a galera tá gostando Né? bastante. Vamos tocando Então aí. vamos lá, vamos Papo lá. sobre Então, embalo. vamos lá, pessoal. Ó, eu vou dar a dica do Nutri aí para ainda mais sobre desidratação. O que que a gente faz? Vamos falar de jogo, né? Mas eu vou falar de treino de jogo. No jogo, desde o sub-14 até o sub-20, o básico é a gente usa carbogel, tá? De preferência sem cafeína, mas a gente tem algumas com cafeína, depende do sub-17, sub-20. Só que o mais importante, a gente coloca pastilhas de efervescentes de sódio. Sódio e potássio, mas mais sódio. A gente sabe que o Sim. sódio para a população em geral é teoricamente ruim por causa de hipertensão, mas para o atleta que está performando, aquele sódio é importante, né? Por conta de problemas de fadiga, cãibra e assim vai. Então a gente compra uma da marca, não tô ganhando pela marca, tá? Mas a gente usa o Sum, né? A gente pega 20 tabletinhos de Sum e joga em 12 litros de água com o pó de Gatorade, né? A gente mistura tudo aquilo ali, a gente acaba pegando uma proporção mais ou menos de 1.000 miligramas de sais em gerais, mas vai dar uns 500 e pouco de sódio para cada atleta em dois copos e meio, se eu não me engano. Então, isso é uma coisa interessante para poder sanar essa desidratação por falta de sais, né? Bom, Legal. e o gel, né, para poder a gente botar aquele carboidratozinho para dentro, para ele conseguir ter uma boa performance. Isso do sub-14, isso pro sub-14 até o sub-20, isso é tudo igual, tá? Até estou perguntando do bicarbonato de sódio, né? A gente já fez uns testes, mas a gente teve atleta que não ficou legal, teve uma reação que não foi bacana. Então, mesmo com cápsula que na verdade, ela vai ser reabsorvida, vai passar pelo estômago e tal, aí tem um preço para isso, tá? Então, tem a questão financeira, parceiros. Então, por questões de parceria, não foi interessante introduzir isso, tá? Então, por enquanto, do sub-14 até o sub-20, é basicamente, basicamente o gel e a pastilha. Chegando no sub-16, sub-17, já começa as Sim. cápsulas de cafeína. A gente primeiro testa com o atleta, tá? A gente primeiro testa com o atleta no CT, e aí o atleta, dependendo do jogo, ele faz uso da cafeína. E, né, assim, mais para uma quantidade pequena, 210 miligramas. Tem atletas que tomam até 420. A gente não passa do protocolo da UADA, que é de 500 miligramas. Protocolo realmente por questão de saúde. Já teve casos, tá? Mas não é interessante. Sim. E aí também entra, a gente tem um patrocínio com o Carabao, né? Então a gente tem que lembrar que a gente usa o Carabao por conta da cafeína taurina e por conta do açúcar dele, entendeu? Não aconselho realmente, assim, uma pessoa, né, que não é atleta, ficar tomando isso o tempo todo, tá? Porque o Flamengo toma. Não, calma, Isso. né? Tem o Bem açúcar. legal. Para o momento deles é interessante, mas para uma pessoa em geral, tem que dar uma freadinha, né? E a gente acaba usando o Carabao como efeito também para isso. Aí o sub-20 ainda tem, depois a gente coloca a barrinha de proteína, tá? A gente coloca a barrinha de Sim. proteína. Barrinha de proteína.
que a gente tentou botar alguns shakezinhos para eles, mas a gente entende que o atleta fica fadigado, não está afim de tomar alguma coisa. Então a barrinha foi uma boa opção para eles comerem durante esse tempo ali, né? Do profissional é um pouco diferente. A gente vai entrar na história do profissional em breve, né, Ângelo? Exatamente, daqui a pouco a gente já vai entrar no profissional. A gente vai falar do profissional em breve. Isso em jogo, tá, pessoal? Isso aí é jogo. Em treino, a gente usa a suplementação pré e pós-treino. E a gente, normalmente, todo dia a gente usa... eu não estou vendo muitos comentários, mas qualquer coisa a gente repete aqui. Não, né? Mas vamos lá. A gente usa todo dia multivitamínico para todos os atletas, tá? No sub-14 até o sub-20. O pré-treino a gente acaba no CT priorizando mais o sub-20, tá? A gente também usa ou gel, ou a gente faz um galão com algumas substâncias que a gente bota um termogênico natural, a gente coloca um carboidrato de uma absorção mais fácil, a gente coloca um pouco de creatina e BCAA, né? E o pós-treino a gente investe num ômega 3 com uma porcentagem de DHA mais alto, né? Para quem não sabe, essa parte de DHA é o EPI-DHA. O DHA é a parte mais anti-inflamatória do ômega 3. Então a gente aposta nesse ômega 3 porque, além de ter muitos estudos junto com a creatina, que ela, vamos dizer assim, evita um pouco, né, o rompimento, o extravasamento de creatina quinase, CK. A gente consegue proteger melhor essas articulações dos atletas. A gente fez alguns testes com o Berri, fez alguns testes lá no profissional e tem alguns estudos. Legal. Então a gente pega muito nessa questão do ômega 3, né? Sim. E aí a gente usa... Então, aí a suplementação. A gente tenta bater mais ou menos 40, 50 gramas de carboidrato pós-treino. Lembrando que ele vai almoçar, então a gente muda um pouquinho os protocolos. E a gente vai a 15 a 20 miligramas de whey protein, só que a gente bota a leucina, né? Em 5 gramas de leucina para poder ajudar esse whey protein a fazer o efeito dele, né? Junto com a creatina, enfim. Eles estão muito bem servidos, entendeu, Ângelo? Com a parte de suplementação, entendeu? Só que, lógico, a gente não consegue dar para todos os atletas, então a gente tem que priorizar, né? Pro sub-20, né? E falando de dieta, né? Que o pessoal tá falando aqui, né? O que acontece? Assim que a gente faz os embores, a gente vê quem está acima do percentual, a gente usa eles como prioridade. Então, a gente faz ali uma dieta deles, né, no aplicativo, enfim, imprime, ensina com o aplicativo celular, enfim. Aí eles vão ter a dieta individualizada e suplementação individualizada se for necessário, né? Mas se o atleta que tiver abaixo de 15%, ele pode chegar na nutrição, né, nutricionista, e a gente conversar sobre mudanças, né, para poder fazer uma dieta para ele também. Todos estão abertos para poder ter esse contato com o nutricionista ali no clube. Mas é muito atleta, então a gente vai tentando, né? A gente tem os nossos estagiários ali para poder a gente pegar todos os processos, né? Bom, a gente falou de suplementação de jogo, suplementação de treino, a parte de dieta, né? Enfim, aí tudo é um trabalho em conjunto, né? Aquilo ali é passado pela comissão técnica. Eu não saio dando louco assim, olha para o atleta, não, esse moleque eu quero que perca peso. Não é assim. Eu tenho que falar com o preparador físico, a gente conversa com o treinador. Se é interessante ele ter mais massa muscular, se é interessante ele perder mais gordura, se é interessante para aquele atleta individualmente, né? Então, cada atleta é visto de uma forma muito individualizada e com muito carinho pela comissão técnica, né? Então, a gente vai vendo... Até para cada posição também, não é, Patrick? Você fala um goleiro, um lateral, um meia, um atacante. Exato, para cada posição. Né? Cada posição. Então, a gente... às vezes, por exemplo, o preparador de goleiro, de repente, ele acha que o goleiro tem que ter um percentual um pouco mais flexível. Ele acha, enfim, isso aí eu não me meto, é uma questão do clube, preparação, eu tô ali para poder me aliar àquilo ali. Agora, se for necessário que eu fale alguma coisa, eu vou dar meu ponto ali, né? Então, por exemplo, já teve um atleta que tinha 3 quilos de gordura total. Eu acho que dava, é muito pouco. A gente ficou preocupado com a formação de testosterona dele, né? Com algumas coisas, mas assim, a gente viu o cara do biotipo dele, aí passa exame de sangue, faz tudo, né? Acompanhamento. Mas era um atleta muito fora da curva. Eu nunca realmente vi um atleta em 3% na bioimpedância. Porque pela pele cutânea pode até acontecer, mas pela bioimpedância era realmente muito baixo. Perguntaram do polivitamínico.
Isso. A gente, na verdade, a gente tinha muita parceria com a Maxitânia, né? A gente acaba usando as parcerias, né? Então a Claro. gente usava aquilo ali até como um pouco de efeito, um pouco efeito placebo no sentido, olha, toma aquilo ali para você não ficar doente, né? Porque a gente sabe que Uhum. muitos deles a gente não consegue controlar a Sim. alimentação em casa, né? É. Então a gente acaba passando alguma coisa para poder pelo menos sanar um pouquinho, né? Mas existem muitos polivitamínicos interessantes, né? A marca Essential Nutrition também tinha um polivitamínico interessante. Então a gente vai revezando os Legal. polivitamínicos, né? Falando se a avaliação é quinzenal ou mensal. Então, normalmente é mensal, tá? O sub-20 então é Uhum. mensal, mas se o atleta tiver acima de 15%, acaba virando quinzenal para a gente reforçar e cobrar eles, tá? Ó, até dia tal você tem que estar assim. Então a gente faz 15 dias. Mas a gente tem Sim. muita viagem, muita coisa, né? Bem, bem Então tem interessante mesmo. essa questão. Eu acho que alguém Sim. perguntou também, deixa eu dar uma lida aqui. É interessante o uso de Uhum. pré-lanche uma hora antes do jogo, biscoito com recheio, café e frutas. Então, isso é interessante sobre o lanche antes dos jogos, né? Antes dos treinos. Na verdade, assim, a gente tenta priorizar refeições grandes mais ou menos 3 horas antes, 4 horas antes, tá? Para fazer um Uhum. esvaziamento gástrico. Agora, quando é lanche, aí 2 horas, enfim, já dá para pegar. A gente bota a fruta no máximo, até os 40 minutos antes do jogo. Frutas, assim, que são mais com mais água do que outra coisa, né? Mas a gente tenta tirar Sim. o máximo possível para ele ali não ter mais nada para o estômago não continuar trabalhando. Né? Agora, Sim. biscoito recheado, tudo que é gorduroso a gente tira. Normalmente a É, refeição pré-jogo sem molho, é mais assim, macarrão, frango grelhadinho sem nada, não tem carne vermelha, a gente vai deixando bem aquilo ali bem legal. enfatizado, né? Ainda mais no Sim. profissional, ainda mais no profissional, É. né? Não, agora que É... tá com Bom, uma ideia, vamos fala. ver aqui outro. Principalmente assim, o atleta da base, quando sofre alguma lesão séria de 6 meses a um ano, o processo de nutrição dele já começa a ser diferente do que ele já vinha quando ele estava em rotina de jogos, num processo. Então, quando a gente entende assim, quando o atleta está em departamento médico, né, no DM, é normal que a massa muscular dele, ainda mais da região inferior dele, vai começar a decair, né? Então, Sim. isso é muito normal. Então, a gente tem que falar assim, ele vai fazer uma avaliação no embora e vai dar um percentual mais alto, né? É normal. Sim. E ele vai continuar, às vezes, comendo a mesma coisa que ele comia. Então, a gente tem que, às vezes, Uhum. conversar com o atleta, orientá-lo melhor, né? Legal. A gente acaba falando para ele tomar até ali um ômega 3, né, para poder fazer aquele processo, mas a gente sabe que, como eles são jovens, assim que ele sai do departamento médico, ele vai para campo de novo e vai voltar ao normal, né? A gente acaba Uau. não cobrando tanto, a não ser que ele seja um Sim. atleta, por exemplo, pratas do ninho, né? Atletas que são, de repente, Sim. muito visados, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Sim. Que Perguntaram legal. dos hotéis, né? Assim, na verdade, hoje em dia eu não estou viajando mais, né? Assim, eu tô ficando agora ali como a parte mais de supervisão da base, mas de 2015, 2016, 2017 eu fiquei viajando direto com profissionais, a gente foi para fora do país, na Libertadores, a gente foi para fora do país em todas as competições, né? E ali era complicado. Eu passava todos os cardápios, viajava sempre, chegava fora do país e falei, meu Deus, agora ferrou, né? Né? Agora ferrou. É. Então fazia um cardápio um pouco mais simplificado, porque a gente entende que eles talvez não entendam, né? Sim. Nossa, e aí chegava lá, começava em portunhol, né? Não, amigo, vamos lá, amigo. Aí começava a falar com um amigo lá, dava um agrado, conversava. Ui, É aquilo, né? Você, bem quando você isso. tem um carisma, quando você gosta de conversar e tudo, cara, você abre portas. Você abre portas. Então, Bem legal isso isso. foi muito Uhum. importante. Aí teve um cardápio lá que eu botei, acho que foi frango à parmegiana. Era pós-jogo, era para relaxar, né? Acho Sim. que era uma. Aham. Não, eu acho que era. Não, minto. Era arroz à piemontese. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, legal, né? Vamos chegar com arroz à piemontese, vai ser bom, né? Tava um pouquinho frio. Sim. Quando eu cheguei lá, era um arroz com molho de tomate. Eu falei, Nossa. amigo, deixa eu te perguntar, o que que é isso? Aí, a piemontese. Eu falei, pô, cara, não é não.
Aí ele, é sim. Aí eu botei no Google, né? Eu botei, botei na língua dele, né? E nem Sim. me pergunte que eu não lembro como é que eu botei. Aí botei, aí eu mostrei pra ele e falei, não é não. Aí ele, desculpa, então eu saiu andando, né? Então, são coisas É, assim que a são... gente passa. Nossa, erraram o arroz e o feijão várias vezes. Meu Deus do céu, eu mandei Nossa, voltar o feijão umas 5, 6 vezes, o né? feijão principalmente, né? Nossa, o feijão vinha às vezes, tipo, aguado, ou se não vinha uma maçaroca, né? Vinha um purê de feijão, Uhum. até a hora que... Aí eu tive que mostrar um vídeo, ó o vídeo do feijão aqui. Aí mostrar um Sim, vídeo. Pô, mas interessante. era trabalhoso. É trabalhoso, porque Sim, em hotéis a gente pega café da manhã. Vamos lá, vamos ver que vamos dizer assim, são 5 refeições, é café da manhã, a refeição antes do jogo, aí tem que ver o que, que o hotel vai preparar para levar para o jogo, se a gente não for comprar alguma coisa perto, aí retorna, aí tem jantar, tem jantar, às vezes é 3 da manhã, no dia seguinte você tá acordado. nossa, Cara, a gente sofria, viu? A gente sofria. é pesado. Agora, até perguntou, né? Na teoria e na prática são bem diferentes. Tudo que a gente aprende na Sim, faculdade se prepara. Vai quebrar tudo na prática, né? Porque é muito vai. diferente, né? A gente tem um atleta que às vezes não quer fazer nada, não quer ter adesão, então é um pouquinho Sim, complicado, né? beleza, Agora, Patrick. quer que eu veja algumas perguntas aqui ou a gente vai Pode para a ser? próxima? Deixa eu dar Pode uma ver umas olhadinha que o pessoal perguntinhas tá aí falando para ajudar a aqui. galera aí. Os atletas são conscientizados no clube ou de vez em quando na concentração eles levam algo escondido, uma bolacha. Isso aí é um problema, viu? Ó, a gente tinha. Eu não vou falar, não vou dar nome, não vou dar nome, né? Mas tinha em algumas categorias, enfim, né? Ele comprava aquela barra Milka, né? E passava no free shop e comprava aquela barra Milka lá. Aí o cara com percentual de gordura altão, aí a culpa é do nutricionista, né? Aquela barra Milka É. não é o problema, né? Uhum. Aí leva pro hotel, né? E aí? Ninguém vê, não tem como fazer nada. É, Mas assim, o time, né? Todos os times que eu peguei, olha, muito tranquilo, sabe? Assim, de comportamento e legal. tal. Um ou outro, né? Que a gente tem a ver sem conversar um pouco Sim, mais. Mas o comportamento é bem interessante, né? bem legal. Agora, com essa literatura. A quantidade de proteína, quilograma peso é usado de acordo com as recomendações de literatura. Olha, assim que eu entrei no Flamengo com uma cabeça muito literal, né? Mas aí eu vi que tem coisas que tem que tentar mudar um pouquinho. Então a gente tenta, Uhum. tenta pegar pelo menos o pós-treino de forma que segue um pouco a literatura, mas aquela história de você tentar bater de 1,2, 1,3 gramas de proteína, acaba ficando em 2 gramas. E o atleta vai para casa, a gente não consegue ter controle, mas no clube ou pela dieta a gente tenta bater uma recomendação sim mais próxima da literatura. Mas a gente sabe que é um pouquinho É. complicado, né? Vamos ver aqui É, depois dessa aí, perguntinha, Patrick, para a gente ver aí. Acho que uma galera vai gostar desse assunto sobre como é que você conseguia lidar, trabalhou no profissional e pegou um atletas que vieram do exterior ou de outros clubes com uma adaptação diferente de uma própria nutrição, uma própria dieta. Como é que eles conseguem voltar a estaca zero, sentar contigo, se organizar. Também tem aquela, né, de você ir para cada região e alimentação diferente, principalmente em outros países. O Flamengo contrata vários jogadores estrangeiros, né, daqui da região, tanto da Europa como daqui, e ver como é que você conseguiu trabalhar esse ponto com atletas do profissional. tá. Vamos lá. O atleta estrangeiro, né? A gente. Primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer, primeira coisa, é fazer ele confiar em você. Entendeu? A gente acaba sendo um vendedor. Você se vende no Sim. sentido de vender a tua imagem, o teu apoio, né? E você fala, amigo, eu tô com Uhum. você, né? Eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te cobrar, eu tô aqui para te ajudar. Por quê? Porque você não fala, você tá gordo. Não é esse o pensamento que você tem que passar para o atleta. Você tem que passar assim, pô, cara, se você. Pensa comigo, se você tivesse uns 2 quilos a menos aí, você não concorda que aquela dividida, aquele passe, aquela chegada na bola, aquele jogo, lembra? Você acha que não conseguiria ter chegado? A atleta começa a pensar, pô, é verdade. Lembra daquela cãibra? Pô, é verdade. Aí você trabalha Sim. nesse sentido, né? Isso com todos, né?
E agora, quando a gente fala de atleta estrangeiro, né? Primeiro, como eu falei, você tem que pegar. É muito bom isso até o estrangeiro, porque quando você entende que você tem que tentar puxar ele para você, ele tá cru ainda, ninguém, não tem amizade lá dentro, não tá contaminado. Então você, pô, amigo, vem cá, deixa eu te Uhum. ajudar. O que você gosta de comer? Aí você faz um agrado, você gosta de comer isso, vamos tentar, não sei o que lá. E você faz um agradozinho. A gente viajou pra terra do Cuejá, o que você gosta? Era isso, entendeu? Legal. Então a gente brincava um pouquinho para poder pegar uma proximidade. Sim. Mas a gente tem que entender, né? A gente acaba botando. Nossa alimentação lá é muito rica lá no Flamengo, tá? Então, assim, no profissional tinha Uhum. mais, acho que eram de 10 a 11 frutas no almoço, no jantar. Então, os atletas Legal. estrangeiros gostam muito de fruta. Então, a Sim. adesão era até interessante. A gente acabou não tendo não acabou tendo muita dificuldade, né? E a gente observava os atletas, eles se adaptavam bem. Pelo menos na América Latina, né? Os atletas que vieram até a gente se adaptavam bem. E às vezes, quando se adaptava, a gente conversava e fazia uns ajustes. Mas, sinceramente, Ângelo, isso não foi tanto Uhum. problema, não. Agora, tem uns que às vezes tinha um cozinheiro em casa, né? Aí quebrava a Sim. dieta, eu conversava, né? Mas, de uma forma geral, Claro. era bem tranquilo, né? Não, bem interessante. Acho que você está próximo ao atleta, é igual um nutricionista estar próximo do seu paciente, mostrar aquela confiança, passar a tua notoriedade, teu conhecimento. Acho que esse processo aí, tanto dentro de um clube quanto na sua carreira no consultório, tem que ser levado a esse relacionamento próximo. Sim. E você está aí, ó, como é que tá? Não deixar espaçado, né? Por exemplo, vou fazer uma dieta aqui, me veja daqui a 2, 3 meses. Então, o relacionamento às vezes fica desgastado, você não está tão próximo, não é? Eu vou te falar que eu fiquei tão próximo que eu tive que ir na casa de alguns, entendeu? Para poder conversar, fazer gugu na sua casa, né? Conversar com a esposa, a gente Sim, vê lá, olha onde é que tem o arroz, aí quase isso, né? Ia dar uma olhada sim. lá, viu o que tinha lá para ver aqueles suplementos, tudo que você deu de suplemento, tudo fechado, né? Tu fala, tá tudo Uhum. fechado, né? Me pediu pra caramba o suplemento, tá tudo fechado. E aí, mas adiantava, viu? A gente comia na casa, conversava com a esposa, eles ficavam meio assim, né? Mas não, é para ajudar e tal. Aí isso foi muito bacana. E eu vou te falar que eu levei isso para o consultório, essa história de duas coisas que eu levei para o consultório, que eu dou essa dica para quem tem consultório. Primeiro, você deixar a pessoa confortável, não é ter aquela posição de nutricionista, né? Aquela posição de aquela personalidade ali, tipo, eu sou nutricionista. Não, eu me deixava muito próximo, você deixar a pessoa muito confortável. A segunda é você traçar pequenas metas. Então, por exemplo, seja a meta perder 1 quilo por semana, e a pessoa se pesar em segundas-feiras, que eu falo que é o peso da culpa, né? Ó, segunda-feira Uhum. é o peso, né? É o peso que você tem que fazer. E a pessoa ela vai renovando aquele contrato com ela mesma sempre. Então, eu aprendi isso muito no Flamengo, porque são pessoas que. O atleta, às vezes, é um atleta que não está afim de fazer dieta, às vezes não entende a dieta. Né? E aí ele falava: ó, amigo, ó, semana que vem a gente tem que estar no peso tal, vamos lá, cara, dieta. Aí o cara conseguiu, eu consegui, pô, bacana, agora mais uma semana, mais uma semana. E aí quando você vai ver, o cara deslanchou. Isso eu aprendi, isso eu levei para clínica, né? Que legal. Porque dieta não é fácil, né? Eu acho que todo mundo vai concordar comigo, Sim. dieta não é fácil. Todo mundo gosta de comer. Então, se você faz com que a pessoa acredite nela mesma, a partir de um cálculo, e ela veja aquele resultado, seja mínimo, ela fica mais feliz, ela fica, né? Antigamente, lá no Exato. comecinho, eu fazia dieta para 2 meses e não dava certo. A Uhum. pessoa às vezes fazia um mês certo, no segundo mês, aquela coisa Uhum. assim, né? Meio, será que, sei lá. E aí não. Aí eu fazia aquela coisa semanal. Então eu aprendi isso muito com o Flamengo. Isso aí foi Que legal. muito, muito interessante, né? Agora, se quiser Sim. aprofundar no profissional, a gente vai dentro. Se você tiver Vamos, alguma coisa para vamos, comentar vamos aí. aprofundar aí no profissional agora aí, para dar como é a diferença. Tu explicaste como é a base, né, toda a estrutura e como é um pouco da estrutura e a metodologia aplicada dentro do profissionais aí. Estão disputando jogos em cima de jogos, né? Segunda e quarta, né, domingo e quarta, tem segunda, tem terça, né? Tá, vamos lá. Normalmente eu acabo. Primeira coisa, você mudando, vou mudando um pouco de assunto, mas entrando nesse diretamente. Como eu Sim. sou muito grato, né, pela minha graduação, né, as faculdades, então hoje em dia eu gosto de algumas faculdades, eu fiz algumas palestras em algumas faculdades, até fora do Rio,
dando a palestra de realmente de como funciona o futebol profissional do Flamengo, né? Como a gente criou as metodologias de suplementação que a gente usa lá. Que até então não tinha uma coisa certinha, né? Então, entrando nesse assunto, então, né, das minhas palestras que eu dou. Vamos lá. O que acontece? Primeiro, a gente, do mesmo jeito que dá na base, a gente faz o INBORE, avaliação de composição corporal. A gente faz anamnese, a gente conversa com o atleta, né? E a gente pega aqueles valores. E aí a gente vê lá, o atleta tá, sei lá, com o percentual acima. Aí a gente começa a construir lá a dieta dele. Começa a ver a pesagem dele antes e depois do treino, para ver como é que tá a hidratação dele. Mesma coisa que a gente faz nas outras categorias, só que essa parte de pesagem é quase diário. Entendeu? Quase diário. O atleta tem que entender que aquilo ali é diária para fazer uma média. Avaliação de urina, a gente faz toda vez pós-jogo, 24 horas depois, para a gente conseguir recuperar o atleta até o próximo jogo, porque não é quarto domingo, o atleta tem que estar recuperado até lá. Então, se o atleta, por exemplo, na densidade de urina, a gente fala que 1.015 é bem hidratado, 1.020 é médio, né? Mas a gente entende que atleta de futebol é um desidratado crônico. E aí, quando bate 1.025, a gente aciona o atleta. Opa, amiguinho, vamos conversar aqui que a gente vai ter que recuperar isso aí. Bateu 1.030, amigo, a gente já conversa lá e pode ser até tirado do treino, entendeu? Tudo bem que no profissional tem muita força os atletas, assim, em relação à mídia, né? Mas na base a gente tira. Então, 35, então, nem se fala. O cara realmente tá brabo, tá desidratado. Então, esse é um ponto que a gente pega. Então, isso aí é constante. Todo jogo a gente faz isso. E aí, o que a gente usa lá? Normalmente eu uso o Gatorade, água mesmo, mas o Gatorade, água de coco. Água de coco a gente usa muito no sub-20 no profissional, tá? Água de coco natural. E aí a diferença, a suplementação deles é garrafinha individualizada, tá? É garrafinha individualizada, porque no sub-20, de baixo, eles não têm muito ainda a maturidade de entender a higiene, levar aquela garrafinha, lavar aquela garrafinha. Então, a gente deixa só no profissional, com o nome deles. E aí a suplementação funciona da seguinte forma. Pré-treino, a gente coloca cápsulas de ZMA, tá? Zinco, magnésio, normalmente B6, porque a gente entende que o magnésio na quantidade de ZMA faz um bom efeito tampão, tá? Por causa de cãibra. E acaba sendo um efeito muito, muito psicológico deles, que tem que ser muita cãibra. Ó, toma um pouquinho mais disso aqui, para dar confiança neles, né? Legal. Então a gente usa ZMA. Aí a gente usa na precursora de testosterona e tal, mas ZMA a gente usa nesse sentido. A gente usa o multivitamínico também, tá? No pré-treino. A gente bota HMB em cápsula, tá? E deixa a cafeína como opcional. Opcional, né? Às vezes a gente fala que o cara tá na nhaca, ele toma a cafeína ali, né? E a bebida do pré, a gente faz bebida vermelha e a bebida amarela, na verdade. São Gatorade de cores diferentes, mas com um termogênicozinho que a gente gosta de usar. A gente normalmente usa a Too Hot da Max Titânio, que é bem interessante, que não é muito forte de cafeína, né? E tem umas substâncias interessantes ali dentro. Ou Max Pump também. Bota um pouco de creatina, 5 gramas de creatina. E um pouco, às vezes, de BCAA, né? Vai a 5 gramas também. A diferença de uma bebida para outra, que a gente fala que quer perder gordura, a gente vai para um que quase não tem carboidrato, é mais do Gatorade. O outro tem um pouco de maltodestrina, e aí ele cai dentro do outro, entendeu? Basicamente, a diferença é essa do pré. No pós, né, a diferença é que é o whey protein com a leucina. Alguns a gente coloca... a gente bota a palatinose no antes. E no pós a gente coloca a maltodestrina. Isso, eu tinha mudado aqui na minha cabeça. E aí, quem para ganhar massa muscular tem um pouco mais de carboidrato, do que não tá, é só para fazer perda de gordura. Mas a diferença de proteína é basicamente a mesma. Né? E a gente vai calculando aquilo ali. A gente vai botando quem tomou, quem não tomou. Aquilo é passado para o operador físico, né? De forma controlada. E, cara, tinha que me ver levando as coisas para viagem. Então, assim, a maletinha de suplemento, né? Maletinha de suplemento. E na hora de fazer nos jogos, olha, vou te falar, viu? Se vira nos 30. Se vira nos 30. Era garrafinha de Gatorade que a gente usava para colocar o suplemento dentro da garrafinha de Gatorade, chacoalhava aquilo ali, fazia alquimia, né? E falava, toma isso aqui é para câimbra, toma isso aqui que é para câimbra. O cara tomava para performance, para tu correr mais. Né? E aí o cara tomava aquilo ali, até a hora que ele vai pegando confiança, né? Eu lembro até do Guerreiro
acho que foi em 2016, foi Campeonato Carioca no começo. Aí ele falou, pô, cara, isso aqui me ajudou muito no segundo tempo. Falei, pô, ajuda, cara, isso aqui ajuda, confia na nutrição, cara, isso aqui dá um gás. Que legal. Ele gostava, né? Mandava mensagem para mim para comprar as coisas e tal, assim como outros atletas. Então era bem interessante quando o atleta gostava. E eu falo que eu criei um monstro, Ângelo, porque quando eu Sim, viciei interessante. eles, no ZMA, a hora que faltava, ele ficava assim, eu vou ter câimbra, eu ficava desesperado. E a gente tem que dar um jeito para sanar Sim, aquele problema ali, né? não, bem Mas é legal. bem legal. Era bem legal. Então, assim, então tinha essa suplementação pré do jogo, né? A suplementação pós. Tinha aliás, desculpa, a suplementação pré, o intervalo, que é o se vira nos 30, né? Uhum. E o pós a gente fazia alguma também de whey protein, com alguma coisa, ou shakezinho para eles tomarem, né? A gente não botava, tentava não botar fast food no Sim. pós-jogo. Sabe que existem lugares que não tem como, que é Aham. muito isolado, então tinha que ser pizza, tinha que ser hambúrguer, não tinha jeito. Ou quando era final de campeonato, alguma coisa assim mais feliz, Uhum. a gente soltava um pouco. Sim. Mas de qualquer forma a gente tentava colocar mais uma macarronada, né, com alguma Legal. proteína. A gente tentava colocar, às vezes, algum tipo de sanduíche mais com alguma proteína, enfim. Tentava evitar um Uhum. pouquinho, né? Refrigerante é banido, tá? O refrigerante é banido do clube, a gente não colocava. Salvo quando também era, tipo, ganhou um jogo muito difícil, aí a gente conversava com o preparador físico, conversava com o médico, aí liberava o refrigerante como efeito psicológico, mas era banido, então a gente tinha um controle muito grande em relação à nutrição lá, sabe? E a nutrição é muito respeitada. Então a Sim. nossa voz ali é lei ali naquela situação. E vou te falar, a gente botava um banquete, sabe? Nos Que legal. hotéis. Nós tínhamos o cardápio mais. Uhum. Não sei se era o mais expansivo, mas era um cardápio muito Uhum. grande, muito variado. A gente Sim. sempre. A gente fala que suplementação é legal, mas isso é só o pingo do i, né? É 99% alimentação de verdade, bem Legal. limpa, higienizada, bem colorida. Isso que a gente preza muito lá, né? Pô, Então, legal. Muito legal. bom, é basicamente isso. Agora, a rotina é realmente só uma palestra, né? Para mostrar os slides, para mostrar as coisas, Sim. porque todos os cálculos eram bem complicados, né? Não, com certeza. Mas, enfim, deixa eu ver, tem mais alguma pergunta em cima disso, Anjo? Que você acha que... Acho que no mais é isso aí dessa primeira parte aí, né? Não sei se a galera tá perguntando aí para você aí, tem alguma Deixa eu ver questão? aqui. Ó, intervalo eu dava o gel e gueto teria e água. Na verdade, a gente usa muito assim, água de coco, Gatorade com sumo, é uma coisa que a gente foi adaptando com o tempo. E o gel a gente usa mais nas categorias, a gente usa no profissional e nas categorias de base. Mas a gente acaba fazendo solução pronta de palatinose, né? A palatinose com o estimulantezinho do Too Hot, com um pouco de BCA e creatina. Mas o Uhum. gel acaba sendo um grande exemplo, né? Falo do ZMA, o ZMA, como ele tem muito magnésio, a gente usa como efeito tampão, né? Para fazer tamponamento por causa do ácido lático. Então a gente usa muito. Acaba sendo um Sim. suplemento barato, entre aspas, com uma quantidade de magnésio alta. A gente usa muito o ZMA para isso, né? Bem legal. Depois dos treinos e jogos, como fica a nutrição? Eu tava falando isso agora pro Ângelo, né? Uhum. O lanche pós-jogo a gente tenta não botar besteira, né? Mas tem lugares que a gente se coloca em Sim. cada lugar, buraco que às vezes não tem como. Né? Outro país, por exemplo, em outro país eu não vou arriscar entrar num lugar que eu não conheço. Então acaba sendo o quê? O que todo mundo conhece, de repente uma Pizza Hut, uma Domino's, Sim. porque você é padronizado no mundo inteiro. Eu não posso arriscar, não, vou pedir um macarrão do não sei da onde. Às vezes você pode estar Uhum. dando um tiro nos pés, né? Acaba Sim. ficando complicado. Eu acho que tem muita pergunta aqui, deixa eu ver. Fala um pouco da nutrição para evitar lesão e para atletas lesionados, se possível. Atletas lesionados, então a gente usa, como você está falando, do ômega 3, a gente acaba usando o ômega 3 que tem muito DHA. Uhum. Hoje em dia a gente usa muito da Vitafor, que é o Omega DHA, e a da Essential Nutrition, que em uma cápsula tem Sim. 500 miligramas de DHA. Então a gente acaba usando bastante isso. E a creatina, por hidratar melhor todo o sistema, né? Articulação. Então a gente aposta muito nessas duas substâncias.
Às vezes a gente Bem usava o legal. Collagen Tech, não pelo colágeno em si, mas mais pelos sais minerais e vitaminas que tem ali, que são precursores de colágeno. Então a gente botava bastante também. Mas a gente tem que ver. E a água, a hidratação mesmo, né? De Sim, resto é a alimentação que ele vai seguir, né? Como o Ângelo falou, quando o atleta está sim, lesionado, às vezes a cabeça dele ainda estava pensando como um atleta em performance. Então a sim. gente tem que lembrar ele que ele tem que dar uma diminuída na alimentação, né? Então Uhum. tem isso também. Às É, vezes ele ele esquece, acha que está, né, passeando. Então é um pouco complicado. exatamente. Você usa colágeno para melhorar nas conclusões? Então, como eu estava falando, a gente usa precursores de colágeno, né? A gente sabe que o colágeno tem uma certa dificuldade de absorção, porque é quebrado no estômago, então a gente tem que, pelo menos pelos estudos, encapsular ele, usar um colágeno mais eficiente, mas eu gostava do colágeno Tech da Vitafor mais pelos precursores de colágeno que ele tem, né? Da vitamina C, os sais minerais, Sim, vitamina A, B e K, mas eu arriscava mais ainda no DHA do ômega 3 e a creatina, né? que legal. É, São bom, assuntos bem interessantes, né? a gente Que a vai gente entrando neles, né? vai, principalmente aí que tu comentaste, né? Acho que na tua palestra, quando você tem um tempo maior, você consegue explanar e ter uma explicação mais dos teus slides, das tuas apresentações, né? Acho que o assunto vai, não tem tempo para terminar, né? Não tem. Ele sai fluindo, fluindo. Aí no final fala assim, vou deixar aberta perguntas, porque é muita coisa. Ângelo, nas viagens, às vezes eu fazia, sei lá, tirando a hora de sono, tirando a hora de me alimentar nas viagens. Na semana tava dando 70 e poucas horas de trabalho. Então a gente vivia cada situação, sabe? Muita Claro. situação. Por exemplo, lanche e ceia, normalmente acontecia no corredor do hotel, então não desce Uhum. para o salão. Então você tinha os atletas lá tudo largado, bem solto, e comendo aquela resenha. Sim. Ao mesmo tempo que você quer descansar um pouco, você está ali resenhando com o atleta, ensinando a ele como se alimentar, entendeu? Uhum. Olha aqui, Sim, salada pré-jogo, os meninos me pediam muito alface, mas eu não deixava, só em casa mesmo. Né, a gente entende que assim, a gente quer performar, né? E o carboidrato e a proteína, mais o carboidrato, né? É interessante. Então, a salada, no CT, a salada, de boa. A gente é só pro hotel muito bom, né, Ângelo? Então, assim, hotel 5 estrelas. exatamente. Então, a gente confiava já no hotel, tava acostumado a pegar Sim, atleta. Agora, quando a gente pegava uns hotéis meio estranhos por algum motivo, ficava um pouco complicado. Mas sim, a gente arriscava mais no carboidrato mesmo, né? exato, A gente botava um padrão ouro, assim. A gente botava muita coisa, mas exatamente. vamos lá. Aquele arroz, feijão, frango, macarrão, batata doce, botava um omelete. Se fosse lanche, a mais parte de tapioca, também um omeletezinho, uma tapioca, um bolo sem nada, bolo caseiro, bolo de cenoura, bolo de Sim, laranja, enfim, mais esses carboidratos assim para poder dar um gás, né? E aí a gente claro, evitava a carne vermelha mesmo, né? Para sim, não piorar a digestão. Deixa eu ver outras exatamente. perguntas. Uma das coisas que, só complementando, Patrick, como a gente sabe que o Flamengo ele é referência mundial como instituição, a nutrição também ela é. Por que eu te falo isso? A gente conversou uma vez com um sábio, e ele conhece, ele é do tempo da Silvia, que ainda está aí, né, a Silvinha. Ele falou que ela ajudou a performar ele como atleta, tanto na parte alimentar. E a gente sabe que isso daí vai passando por gerações e gerações, e a gente sabe que o Flamengo aí, dentro de uma evolução, de uma nova instituição que está crescendo, e isso aí ajuda a incorporar ainda mais a metodologia de trabalho que vocês estão implementando, e atletas mais novos estão sendo vistos, estão sendo indo para o profissional mais cedo, não estão sofrendo tanto como antigamente, né? Acho que isso daí faz parte de um ciclo que também envolve a parte alimentar, que vocês estão fazendo um belíssimo trabalho. Sim, né? E vou te falar que a gente é referência, né? O Flamengo é referência. E a gente quer adaptar o atleta para entender que aquilo ali realmente comida é performance, não é comida é só bem-estar. Essa Exato. leva de atletas que tem cabeça de jogador, não cabeça de atleta, está acabando. Então a gente está cada Sim. vez mais lidando com atletas de verdade.
E tanto é que os atletas, quando vão para fora, começam a dar muito valor o que a gente dá ali, entendeu? A gente teve Legal. o Diego mesmo, que quando ficou fora, quando ele veio para cá e viu a alimentação que a gente estava dando, de qualidade, quantidade, quantitativa e qualitativa. Ele falou, caramba, Sim. cara, ele brincava assim com os outros amigos, vocês não têm noção, vocês reclamam de alguma coisa, vocês não têm noção como é lá fora. Flamengo cuida, cara, Uhum. Flamengo é uma mãe, cara. Entendeu? Dá Sim. tudo que eles precisam. A gente tem todo o aporte do coração Flamengo para poder dar o melhor que a gente pode lá dentro. Então, que a gente tem, a Flamengo entende que nutrição é muito importante, né? Tanto é, Uhum. Ângelo, que a gente quando vai fazer o Pratas do Ninho, né? Que a gente seleciona os atletas que a gente tem uma visão muito de crescimento do clube. A nutrição é nos Claro. 5 pilares, né? Se o atleta não Sim. estiver bem na nutrição, ou seja, tá desidratando, não tem uma avaliação de composição corporal legal, não entende aquela nutrição ali, ele tá fora, ele tá fora Sim. dos 5 pilares, então é muito importante, né? Legal. Bem Que é como faço interessante. 5 pilares, que é mental, físico, tático, nutricional, e tem mais um que uma hora eu vou lembrar, que eu sempre esqueço qual é o quinto, mas a Sim. nutrição tá nessa Dentro do situação, segundo, né? né? Uhum. Bem Entendeu? legal. Como tem conceitos dos atletas de ser mais profissionais. A gente fala pro atleta, ó, se vocês quiserem ser jogadores, vocês vão ser jogadores. Agora, se vocês quiserem ser atletas, vem falar comigo. Exato. Vem falar comigo, porque Exatamente. jogador tem um monte. Eu, se eu quiser, eu posso virar jogador. Tipo assim, Sim. jogar bola. Agora, se vier ser Exato. atleta, né? A gente quer. Imagina, se a gente quer vender um menino, a gente quer que ele jogue no profissional, ele tem que ter cabeça formada. A gente quer. Porque, Sim. imagina um Vinícius Júnior chegando lá fora e fazendo no clube passar vergonha. Esse escudo passa vergonha. Né? Pô, Exato. não, ele tem que estar preparado. Ele tem que fazer os outros lá passar vergonha. Entendeu? Exatamente. Falar assim, gente, Verdade. Flamengo é outra parada. É isso que a gente tem que pensar, né? Sim. E Deixa eu ver colocando agora um aqui. pouco das considerações, depois que você fizer a leitura aí dos comentários, das considerações finais, eu gostaria que tu desse umas dicas para alguns nutricionistas que estão nos assistindo aí, para você seguir, assim, como é que eles possam almejar entrar no clube, a metodologia de trabalho que você possa recomendar se para eles focarem, não desistir do sonho deles de ir treinar, começar pela base, chegar no profissional. A gente sabe que clube tem bastante no Brasil. Tá. Agora, encontrar profissionais que estejam preparados para atuar, né, são poucos. Certo. Então, assim, a primeira dica, a dica que eu dou, né, assim, hoje eu faço a peneira lá de estagiário, né? Gente, não me comece a mandar mensagem para mim perguntando sobre estágio, porque é complicado. Primeiro que os estagiários não querem sair de lá, obviamente, né? Mas até Exato. porque a gente tem uma quantidade pequena. A gente tem 2 comigo lá, tem 4, né? Mas enfim. O que acontece? Como é que eu seleciono um estagiário? E como é que eu acho que as pessoas têm que se preparar? Gente, existem muitos clubes pequenos que, se você falar, olha, eu quero estagiar aqui, eu quero ajudar, eu quero melhorar o clube. Vai ter clube que vai abrir a perna para poder, claro, vem para cá, vem ajudar, entendeu? E isso vai pro Uhum. currículo. Vai pro currículo. Começa lá, de repente, num clubezinho pequeno, entendeu? Eu fiquei 3 meses lá, aí você vai analisar. Primeiro você vai ter vivência de como é um time. Você não está fazendo um trabalho para uma pessoa, é um trabalho para um conjunto e uma pessoa. Né? É o coletivo individual. E aquilo ali vai para o teu currículo. Na hora que você for sentar na frente de um profissional de um clube maior, ele vai querer saber se você é pós-graduado? Vai. Ele vai achar interessante se tiver uma pós-graduação esportiva. Mas ele vai querer saber se você vivenciou o futebol, ou pelo menos alguma área de esporte coletivo. Isso vai ser diferencial, entendeu? Então, assim, dica. Vai para um clube pequeno, fica 2, 3 meses lá de graça para colocar no currículo, para você ter história para contar, para você ver um pouquinho, né? Já é o primeiro passo. Segundo, ser uma pessoa comunicativa, uma pessoa que gosta de trabalhar com pessoas, né? Assim, eu acho que é mais isso, sabe, Ângelo, para trabalhar em clube de futebol.
Não precisa ter muita coisa, mas as pessoas querem assim, se formou, eu vou tentar trabalhar no time, meu time de coração, quero trabalhar não sei o quê. Não é assim. Uhum. Começa um time pequeno, depois vai para uma entrevista, cola no nutricionista lá, entendeu? E vai deixando as coisas acontecer. O que é seu tá guardado, Claro. entendeu? O que é da pessoa é Exatamente. guardado. Deixa acontecer. Né? E fique Não, bem feliz por interessante. estar em algum clube, e seja qual for, né? Se for em outra categoria, mas deixa o Sim, currículo ser construído, né? exato. Tirando isso, Ângelo, eu acho que é contato, né? Acho que a gente tem que aprender Uhum. que a gente, como eu falei, se você quer ter mais pacientes, se você quer ter mais aberturas, você tem que ser uma pessoa aberta, uma pessoa que conversa com todo mundo, né? Você tem que entrar numa academia que você está malhando, conversar com todo mundo, brincar com todo mundo, que aí você dá cartão, que a pessoa já te conhece, a pessoa... Isso abre portas. Ah, Instagram é bom? Exato. Cara, Instagram é bom e tal, mas, pessoal, é uma coisa que eu falo, Instagram é uma vitrine cheia de lantejoulas. Que às vezes o cara pode simplesmente postar muito e falar assim, o cara tem não sei quantos mil seguidores. Não, meus seguidores são Uhum. poucos. Como eu sou um cara muito de postar, né? Eu tenho que botar um Sim. pouquinho mais. Mas você já parou para pesquisar um pouco mais naquele cara? Ou será que é um cara que é só o marombeiro lá, que tem muitos seguidores porque ele posta foto do bíceps dele, entendeu? Já dá Exato. uma olhada no currículo dele, dá uma olhada quem é esse cara, né? Isso eu deixo aí uma puxão de orelha para a galera que fica procurando só seguidor, Sim. né? Enfim, de qualquer jeito, você acha que deu para sanar algumas dúvidas, Deu. né? Eu devo fazer uma Deu. palestra agora aqui onde eu moro, que é Recreio dos Bandeirantes, aqui na Estácio. A gente vai ter uma mesa redonda na UFRJ em novembro, também recebi o convite. E também estou num projeto de uma pós-graduação, que eu devo dar, esqueci onde é que é agora, mas depois eu devo postar aqui para. Mas é para educação física, né? Mas Legal. essas palestrinhas aí, a mesa redonda, eu acho que é bem interessante, para o pessoal que quiser dar uma olhada. Mas eu Não, vou com postar no certeza. Instagram em breve, né? Isso, só Beleza? colocar as informações aí que a galera vai procurando. A gente está sempre aí com essa parceria com o Patrick. Acho que essa primeira live aí, pô, se a gente ficasse aqui a noite toda, tinha assunto para Pô, render ainda dá muita bastante. coisa. Com certeza. A gente está, como deixando aí o comentário, aí, a gente está com essa parceria com o Flamengo desde o ano passado. A gente está atuando aí um pouco com uma outra área frente nossa, que é o Nutriduc Esporte. A gente está entrando agora no Nutriduc Clínica aí na parte da intervenção com os atletas de prata do Ninho, então vamos trabalhar. A gente quer sempre, como a gente fala com o Patrick, colocar inovação, deixar um pouco a nutrição tirar do papel, colocar tecnologia que possam se agregar. Tem muito para evoluir. Acho que a cabeça de profissionais tem sempre que estar aberta a novas tecnologias. Acho que é um caminho a ser traçado aí por anos. É. Essas parcerias, né, para poder fazer um trabalho digno, né, profissional é fundamental, né, é fundamental. Uhum. A gente sabe que o time tem um peso grande, né, e a gente tem que tentar usar o máximo possível para poder agregar pro Flamengo, né. Então Claro. a gente fica muito contente, né, até porque a Nutriduc, tudo, até por causa da parte de sono, isso a gente está levando muito em Uhum. consideração, né, gente? O sono do atleta é muito importante, então a nossa parceria tem ajudado bastante para a gente melhorar essa qualidade para a recuperação do atleta, né, Ângelo? Faz muita diferença, né? Exatamente. Faz muita Não, com diferença. certeza. E faz muita diferença você trabalhar com a análise do sono, a qualidade do atleta, e você agregar junto com a parte da alimentar dele. Acho que juntando essas informações, você enriquece as informações que você vai levar em cima desse próprio atleta. É só um comentário, né? O pessoal estava comentando sobre pós em futebol. Na verdade, essa pós que eu vou dar de nutrição é pós-graduação em futebol, mas que é para educação física. Então, é voltado para o futebol. E eles estão falando da nutrição esportiva, a nutrição para futebol diretamente, né? Não tem. Na minha época, eu não sei como é que está agora, mas na faculdade já era difícil, né? A nutrição esportiva é muito, muito enxugada, né? Agora, para o Sim. futebol, realmente, bom, assim, é o esporte do Brasil, né?
Talvez um dia alguém Uhum. abra alguma coisa, mas é mais, acho que de repente seria curso de extensão. Estou em aberto aí, caso alguém queira fazer um curso de extensão, vou adorar ficar falando de futebol e Flamengo lá, não tem problema nenhum. Beleza, então, Patrick. A gente agradece aí as tuas informações, o teu aprendizado. A gente está agradecido por você aí, meu amigo. Tá bom. Ângelo, agradeço aí pela oportunidade, né, da live, espero que tenha ajudado é, o pessoal aí, né, tirar um pouquinho mais de dúvida e tudo mais. Eu sempre falo, eu sou muito